Falar do Brasileirão agora, teve empate no Clássico Paulista, o Atlético Mineiro agora encostou no Palmeiras, todos os destaques, Lucas Herrero. Vamos nessa então, Silvânia, começando não pelo clássico entre São Paulo e Palmeiras, mas pelo vareio de bola que o Corinthians tomou ontem na Neoquímica Arena, perdeu pro Flamengo por 3-1, e a gente pode citar que foi um vareio que não foi um vexame, mas foi uma atuação bem ruim do Corinthians, já que no primeiro tempo foi 3-0 pro Flamengo e não teve qualquer possibilidade de tentar empatar, tentar encostar na atuação do Flamengo-Corinthians, que no segundo tempo marcou um gol no final da partida, mas ficou por isso mesmo. O Flamengo venceu mais uma. Os gols foram marcados pelo Everton Ribeiro, pelo Gustavo Henrique e também pelo Bruno Henrique, e o Corinthians diminuiu com o Vitinho. Com isso, o Corinthians ficando na parte intermediária da tabela em 11º lugar, e o Flamengo está em quinto com 24 pontos em 6 jogos com o técnico Renato Gaúcho. Impressionante. 6 vitórias, 24 gols marcados e somente 3 gols sofridos. Bom, além desse jogo do Corinthians contra o Flamengo ontem na Neoquímica Arena, agora a gente fala sobre o clássico, né, entre São Paulo e Palmeiras, que aconteceu no sábado às 7 horas da noite, empate em 0-0. O Tricolor conseguiu quebrar uma sequência invicta de 9 jogos do Palmeiras de vitórias, né? O Palmeiras continua invicto, mas sem essa sequência de vitórias. Um jogo bastante polêmico com a atuação do VAR no começo, no primeiro tempo, né? E no segundo tempo também. Um gol anulado do São Paulo no segundo tempo por uma posição de impedimento do zagueiro Miranda. Se discutia se ele participou ou não do lance. O gol contra do Gustavo Gomes aconteceu logo na sequência dessa posição irregular do Miranda. E no primeiro tempo, um pênalti marcado em cima do Marquinhos do São Paulo. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira viu o pênalti e na sequência revisou no VAR e anulou a marcação dessa penalidade. No fim das contas, 0-0. O Palmeiras segue líder com 32 pontos. O São Paulo segue lá embaixo no Z4. Impressionante a fase do São Paulo, depois de 14 jogos em 17º com apenas 12 pontos. Como você bem disse, Silvânia, o Atlético Mineiro encostou no Verdão, tem 14 jogos e 31 pontos, apenas um pontinho atrás do Palmeiras. O Atlético venceu o Atlético Paranaense por 2-0 jogando no estádio do Mineirão. O outro destaque que a gente traz é sobre mais um paulista, o Santos, que venceu fora de casa a primeira nesse Campeonato Brasileiro, bateu a Chapecoense por 1-0. Santos que faz uma campanha boa até em 8º lugar com 19 pontos. O outro paulista que jogou foi o Bragantino e venceu mais uma também, venceu o Grêmio por 1-0 atuando no Abi Chedi. Bragantino que é o quarto colocado com 27 pontos. Outros jogos da rodada, o Inter empatou com o Cuiabá por 0-0, o Bahia perdeu para o Sport por 1-0, foi o resultado que colocou o São Paulo lá embaixo dentro do Z4, o Atlético Goianiense empatou com o América Mineiro por 1-1 e o Ceará fez 3-1 no Fortaleza no clássico cearense. Ceará em 7º lugar com 22 pontos, o Fortaleza é o terceiro com 27, os dois cearenses muito bem na tabela de classificação. Destaques rápidos da Série B, ontem 2 partidas, Remo 1, CSA 0, CRB 1, Ponte Preta também 1, e no sábado nós tivemos as partidas envolvendo o Guarani e o Vila Nova. O Guarani perdeu por 4-1 jogando no Brinco de Ouro da Princesa, Vitória e Avaí empataram por 0-0, Brasil de Pelotas perdeu para o Sampaio Corrêa por 2-1, Botafogo fez 2-0 no Vasco no Clássico Carioca e o Brusque venceu o Confiança por 3-0. Esses os destaques do futebol, Silvânia.